O Shihan Wagner Bull é faixa preta 7º grau e recebeu esse título máximo equivalente a um PhD. Shihan Wagner Bull ensina e pratica o Aikido tradicional e também a sua origem esotérica. O Takemuso Aiki, uma arte marcial que utiliza a energia Ki, não se restringindo apenas a movimentos e força física. Aguardamos a sua visita. Rua Mauro 331, Saúde. Assista a esses e outros vídeos completos em nosso canal do YouTube. Apaixonados pelo Aikido, hoje vamos falar sobre a sua origem marcial. O Aikido foi fundado, como todos sabem, por Morihei Ueshiba, e ele treinou com uma pessoa chamada Shokaku Takeda, na região de Tanabe. E ele era o herdeiro, o último herdeiro dessa tradição do Daitoryu, o Aiki Jiu-Jitsu, que é muito antiga no Japão, mais de 1000 anos essa arte já existia. Eu estudei bastante arte chinesa, então eu afirmo com toda segurança, no fundo a origem disso é da China, dessa arte, né? O Daitoryu, ele usa muitos princípios das artes chinesas, mas adaptados para o uso do katana japonês, né? E então usava-se isso aí para não simplesmente os princípios, não simplesmente para lutas com mãos nuas, mas para o uso com as espadas, com os katanas. Então, o Daitoryu, que o Sensei aprendeu e que acabou virando o Aikibudo e depois o Aikido, na verdade, baseia-se na luta de espada, né? E onde retira-se a espada e usa-se a mão, essa região aqui da mão, que é chamada de Tegatana, né? Ou a mão-espada, desse lado e desse lado. Então, se você... por isso, muita gente pratica Aikido e associa com espada, pratica também espada. No Aikido, muita gente gosta de praticar com espada. No Hombu Dojo, no Aikido moderno, praticamente não se usa. Eu treinei muito com o Yamada Sensei, por exemplo. Ele dizia, não precisa treinar espada, né? Já outros mestres que são mais favoráveis ao Aikido mais tradicional, antigo, como Saito Sensei, já diz o contrário. Ele diz que é necessário treinar com espada. A gente no Instituto Takemuso, nós treinamos com espada sim, mas não para aprender muitas formas, etc. Mas simplesmente para aprender o manejo da espada, para poder compreender como que o Aikido faz para movimentar o seu corpo. Então, mas entendemos o Aikido também como um Taijutsu, quer dizer, uma técnica onde fisicamente você usa o corpo, não é tanto a espada, né? Embora, como eu falei, essa mão-espada, o Tegatana, é indispensável. Se não usar o Tegatana no Aikido, perde muito o Aikido na sua forma da origem dele, que é o Daitoryu, né? Então, o Daitoryu também, ele teve uma influência muito forte do Sumo, né? O Shokaku Takeda, que foi o professor do Sensei, o pai dele era profissional de Sumo, né? E ele ensinou para o filho a prática do Sumo. O Shokaku Takeda, embora sendo pequenininho, ele era muito habilidoso no Sumo. Assim como pequeno, ele saía escondido de casa, eu li sobre isso, ele saía de casa escondido, o pai não queria, mas ele saía e disputar torneios internos que havia na cidade, e ganhava todos, e voltava feliz da vida, né? E o pai dele proibia, inclusive o próprio Tokimuno Takeda, filho do Takeda, contou que uma vez o pai dele ficou tão irritado que queimou todos os dedos do Takeda para evitar que ele voltasse a fazer sumo, porque ficava chato para ele, né? O pai sendo um campeão, né? Famoso de sumo e o filho ficar disputando aí torneios, digamos assim, amadores, né? Então, isso é só para ilustrar a história, mas o importante é dizer que o sumo teve importância, né? Antigamente o sumo chamava-se Tegoi no Japão. E ele teve muita importância na formação do Shokaku Takeda e, consequentemente, ele passou isso para o Sensei. E, então, o Aikido também tem bastante de sumo,
não tanto de forma, mas de princípios, né? Então, neste vídeo vocês vão ver várias demonstrações. Agora, é importante lembrar que no Aikido Jiu-Jitsu, né, existe muitos estilos derivados do Shokaku Takeda, né? O Daitoryu é o nome que leva mais a família do Takeda, né? Que foi o filho dele, o Tokimune, que foi o sucessor, e depois um aluno dele chamado Kondo, né? É atualmente o dirigente. Kondo tinha uma empreiteira, uma construtora, e teve lá uma disputa política e ele acabou ficando o líder da organização. E é hoje quem representa o Daitoryu. E há outras também oriundo, a escola do professor Sagawa, né, que dizem que era o melhor aluno de Takeda. Também tem a Kodokai, do Kodo Horikawa, né, do Takuma Hisa. Takuma Hisa, ele foi aluno do O-Sensei, e depois o Takeda Sensei um dia apareceu lá no dojo e praticamente tomou o dojo do O-Sensei, né, no jornal Asahi Shimbun. E então ele acabou recebendo o Menkyo Kaiden do Shokaku Takeda. Mas ele tem uma escola à parte, que mostra bastante influência do O-Sensei. É bem diferente, né? E eu conheci o professor Kimura, que foi aluno do Shokaku Takeda, é professor de matemática lá da universidade, treinei com ele uma oportunidade. E é realmente muito forte, impressionante. Eu fiquei impressionado quando eu treinei lá com a força dele. A técnica é parecida com o do Aikido, mas muito mais forte. O Kodokai também, é o que eu tenho mais experiência com o Kodokai. Treinei bastante esses estilos com o professor, principalmente o professor Maikawa, né? Meu filho também esteve lá no Japão, ele veio aqui, eu fiz seminário com ele, levei ele na Argentina. Também é muito bom, mas é mais leve, é mais redondo, né? O do Kodo Horikawa é as coisas mais circulares. E o Shokaku Takeda é mais poderoso, assim, é mais forte. Bom, mas enfim, na verdade esses estilos todos praticamente ficaram notórios, conhecidos no mundo todo, graças à difusão, a grande difusão feita pelo Kishomaru Ueshiba, né, que expandiu o Aikido para o mundo todo, e agora, através do filho e futuramente o bisneto do O-Sensei, né, o Mitsutero. Ok, aproveitem e vejam origens de onde veio o Aikido nesta parte de Aiki. Aproveitem.
Me chamo Luiz Amorim, pratico Aikido há 30 anos, sou faixa preta 5º Dan, aluno direto do Shihan Wagner Bull. O Aikido é uma arte marcial japonesa que visa o desenvolvimento integral do ser humano. O treinamento ocorre através do aprendizado de técnicas psicofísicas que promovem um alinhamento e a harmonia entre corpo e mente, possibilitando assim a construção eficaz do equilíbrio emocional e a forja de habilidades marciais de autodefesa. Desse modo, a prática dos katas no Aikido são ferramentas que criam pontes com os aspectos psíquicos, a fim de estabelecer coerência e plena saúde. Quanto mais corpo e mente se vinculam, quanto mais o praticante percebe com clareza e sobriedade a longa e benevolente jornada que vive, construindo passo a passo a experiência diária do real propósito do caminho do guerreiro Budô. Olá, meu nome é Valmir Araújo, sou de Fortaleza, Ceará. Treino Aikido desde 1997, sou 2º Dan, aluno do Zensei Dojo, portanto aluno do Sensei Luiz Amorim, Shidoin 5º Dan. Somos ligados ao Instituto Takemuso, ao Shihan Wagner Bull, 7º Dan, graduado pelo Hombu Dojo no Japão. O treino constante e diário do Aikido me proporcionou autocontrole, foco, saúde, paz, resiliência. Ampliou minha concepção de ética e respeito ao próximo, além do equilíbrio emocional, e melhorou a minha concentração, tanto no trabalho quanto nos estudos. Sou grato pelo Aikido ter surgido na minha vida. Sigo nos estudos do caminho do Aiki, assim como é ensinado no Instituto Takemuso. Me chamo Áquila Alencar, sou praticante de Aikido aqui no estado do Ceará, orientado pelo Sensei Luiz Amorim. Pratico Aikido desde a minha adolescência e tem sido uma ferramenta essencial para tomadas de decisões da minha vida, para ser uma pessoa mais tranquila, mais pacífica, uma pessoa que toma as decisões de uma maneira mais centrada. Além disso, o Aikido tem me ajudado em minha saúde física e mental. Me ajudou na minha concentração, na minha postura, me deixou uma pessoa menos estressada, assim passando a entender melhor as pessoas. O Aikido tem me ajudado na formação do meu caráter e tem sido uma ferramenta poderosa para se viver em meio à sociedade. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.
e caminho de iluminação espiritual.